Salve, salve, amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto e nessa videoaula nós vamos aprender como definir os valores de precipitação, que são os dados de entrada do modelo, de forma automática. É isso mesmo que você ouviu. A gente não vai precisar, nessa opção que eu vou mostrar para você, a gente não vai precisar baixar dados, a gente não vai precisar fazer análise de consistência, preenchimento de falhas, nada disso. Eu vou ensinar para vocês hoje como é que vocês podem adicionar os valores de precipitação aqui no REC HMS de forma automática. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, né, abaixar aí, deixar o teu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Fazendo isso, vocês estão incentivando, né, a divulgação do conhecimento técnico-científico na área de recursos hídricos, que é uma causa muito importante e relevante para a nossa área. Antes de começar também, eu gostaria de agradecer dois novos membros no canal, a Geisa e o Cláudio. Sejam bem-vindos aqui como membros no canal e membro aqui no nosso canal tem acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo um curso de Google Earth Engine para aplicada à hidrologia, tá? Acho que a gente está colocando lá exclusivo para membros, ok? Então vamos começar aqui na nossa videoaula. Essa é a videoaula 6 do curso de REC HMS. Bom, para adicionar os dados de precipitação no teu projeto, é super simples. A gente vai vir aqui em componentes, criar uma componente de gerenciador de modelo meteorológico. Então vou criar aqui um novo. Vou chamar esse modelo aqui de MET só. Ele sugere MET 1, vou deixar MET só, de meteorológico. Vou fechar e automaticamente ele cria essa parte aqui, ó, o Met Models Met. E nessa opção, se você clicar na opção Met, a gente vai ter os modelos, as opções, né, os métodos que a gente pode inserir o nosso dado de precipitação. O padrão é o ietrograma específico. Então a gente vai, nesse método aí, a gente teria que informar, né, qual é a série temporal de precipitação para o período, né, que eu quero fazer a simulação. Muito bem, mas tem outras opções aqui também igualmente conhecidas, né? Como, por exemplo, fazer um peso, né, por estação de precipitação, né? Nesse caso aqui, ele usa o método de Thyssen e a gente teria que ter as porcentagens, né, de influência de cada estação na área da subbacia. Então, cada subbacia vai ter uma influência de uma ou mais estações de precipitação, tá? A gente pode mostrar esse método em outra aula. Existem vários outros métodos, né? Mas eu vou focar nesse daqui, o método usando, que é o mais comum, usando o hidrograma, o ietrograma específico. Então a gente vai informar a série temporal. Muito bem. A gente precisa, aqui ó, nessa segunda opção, Bases, a gente precisa colocar que essa precipitação ela vai ser incluída para cada subbacia. Então a gente muda aqui a opção para Yes, e quando a gente faz isso, aqui ó, voltando, agora clicando no ietrograma específico, ele vai abrir esse formulário onde eu teria que informar qual é a estação de precipitação para cada subbacia. É muito simples. Observem que não existe nenhuma estação, né, de precipitação e, por isso, eu vou ter que criar as estações de precipitação. Para criar as estações de precipitação, é muito simples. Vocês podem vir aqui em componentes, o gerenciador, né, de dados de série temporal. E por padrão, o REC-HMS ele coloca aqui a opção das estações de precipitação. Então, eu vou colocar uma nova estação. Eu vou colocar essa estação aqui, vou chamar essa estação de estação S1. Por quê? Porque eu vou adicionar uma estação de chuva para cada subbacia. Então eu vou informar qual é a série temporal dessa estação para cada subbacia. Então eu teria, nesse meu projeto, eu tenho 17 subbacias. Então eu teria que ter aqui, adicionar 17 estações de chuva, ok? Mas para facilitar aqui, para o vídeo ficar mais curto, eu vou apenas adicionar duas.
e na próxima aula eu já trago o projeto com todas as estações completas, tá? Até para que vocês também consigam fazer em casa, reproduzir e, e vocês podem fazer também, tá bom? Então eu vou adicionar aqui uma estação, vou chamar essa estação de estação S1, vou adicionar uma nova, vou chamar essa estação aqui de S2 para subbacia 2, e aí eu iria adicionar até a estação 17, tá? Mas para não perder tempo aqui e acelerar o vídeo, eu vou parar por aqui. Então, tenho duas estações, a S1 e a S2. Vou fechar. O HackHMS já criou uma pasta automática, né, que são os dados da série temporal, as estações de pré-estação, e aqui eu tenho as duas, ó, a estação S1 e a estação S2. Se eu expandir aqui a estação S1, posso clicar aqui para fazer a configuração, né, da minha série temporal da estação S1. O dado vai ser uma entrada manual, vou deixar por padrão. A unidade de incremento seria incremental em milímetros, tem outras unidades, né, mas a gente vai selecionar essa. Não, por quê? Porque o dado não é acumulado, é um dado incremental, mas é um valor por dia. E o intervalo temporal, eu vou selecionar aqui a opção um dia, né, que seria, então eu tenho um dado a cada dia dentro da minha série temporal, ok? E a minha série temporal ela tem um período de início e fim. Então o RecHMS ele trata esse período como datas. E para definir essa data, a gente precisa vir aqui nesse outro nível, clicar nesse nível aqui da estação, né, nesse subnível da estação, para que a gente defina essa data. Então, no caso, a minha série temporal ela vai de 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro. Então tem que ser em inglês, tá bom, pessoal? December, né? São as três iniciais aqui de dezembro, até 2022. Então, essa minha série temporal é uma série diária, que vai de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022. Então, para incorporar, para que você incorpore essas informações no teu projeto, você precisa vir aqui e salvar. Ó. Salvou, e aí, se eu vir aqui em tabela, os espaços vão estar criados para que eu cole, né, os valores de precipitação incremental, ou seja, um valor de precipitação por dia para essa estação S1, né, da subbacia 1. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora para a subbacia S2. Eu vou escolher aqui o intervalo de tempo de um dia, muito bem, e eu vou trabalhar aqui com o mesmo período de série temporal, ou seja, 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2022. Salvo, e aí vou aqui na tabela e os espaços vão estar criados, tá bom? Se eu for aqui em gráfico, o gráfico está vazio, né? Porque eu não dei ainda informação de chuva para esse período, nem para a estação S1 e nem para S2. Agora vem o pulo do gato. Vou ensinar para vocês como é que vocês podem obter essas séries temporais para cada subbacia de forma automática. Para isso, a gente precisa ter o shape, né? Esse shape aqui dessas subbacias. Para exportar esse shape é muito simples. Vocês vão vir aqui em GIS, Export Layers e escolher aqui qual layer que vocês querem exportar. Tem vários layers aqui, os trechos de rio, junções, mas a gente vai exportar o layer de subbacias. Vocês vão dar um Next, vão escolher o nome e o caminho que vocês querem salvar esse arquivo e vão dar um finalizar, tá bom? Eu já salvei, né, numa pasta esse layer, então já tenho esse layer aqui e vou guardar ele no meu HD e vamos agora para o procedimento de obter essas informações para cada subbacia. Como é que eu faço isso, pessoal? Tem um artigo, né? Eu acho que alguns de vocês já conhecem, né, esse produto de chuva diária em grade, né, para o Brasil inteiro, né? Teve uma atualização, né, desse produto agora, que foi a seguinte: esse produto, a série temporal dele ele foi expandida, né, vai até agora 2020, e esse produto, a escala temporal, a escala espacial dele, a resolução espacial ele diminuiu, ou seja, saiu de um agrado de 0,25 graus para um agrado de 0,1 graus, ou seja,
o produto ele está numa resolução melhor do que ele tinha antes, ok? Então eu tenho esse produto já feito através desse trabalho, né, que encabeçado aqui pelo Alexandre Xavier, trabalho de altíssima qualidade. Ele faz interpolação, né, usando os dados observados. Então, ele usa dado observado para chegar nessa grade espacial para esse período inteiro, ok? E não é só dado de chuva. Eu vou ter dado de chuva, vou ter dado de evapotranspiração, radiação solar, vento, umidade relativa, temperatura do ar, muita coisa. Muitos dados aqui importantíssimos para simulação hidrológica, né? Para simulação hidrológica. Então, para acessar esses dados, vocês vão vir aqui nesse artigo. Vou deixar o link, né, desse artigo aqui na descrição do vídeo. Vocês vão vir aqui em informações de suporte, clicar aqui no arquivo. Ele vai direcionar para esse PDF aqui e vocês vão clicar, ó, nesse site aqui, ó, informações dos dados e exemplos. Então, vocês vão clicar aqui e ele te vai direcionar para esse site aqui, ó, que é o site do projeto deles, tá bom? Então, nesse site, você vê que a resolução temporal é diária, a cobertura vai até 2022, tá? É bem mais, né? Para precipitação, né? Para precipitação vai até isso. A resolução espacial é de 0,1 graus, a cobertura é para todo o Brasil e aqui tem alguns exemplos de códigos, né, para você trabalhar em Python, tem um repositório no GitHub e também você pode fazer download direto dessa informação, são arquivos netcdf, são binários, né, estruturados, e aí existem algumas bibliotecas, né, para ler esses arquivos netcdf, né, porque é um dado gigante, né, para todo o Brasil, várias variáveis, então eles salvaram aqui em arquivos binários no formato netcdf. E tem um aqui, ó, que a gente vai trabalhar, que é esse cara aqui, ó, trabalhe com os dados de grade na nuvem, ou seja, eu não vou baixar nenhum dado no meu computador, nenhum arquivo netcdf, não vou trabalhar com algoritmos complexos, né? Então, eu vou trabalhar tudo em nuvem, né? Através do Google Earth Engine. Se vocês clicarem aqui, ele vai para o Google Earth Engine, vocês vão ter que ter uma conta no Google, e ele vai para esse código aqui, ó, um código, né, que eles escreveram, né, que tem, aqui a gente pode acessar as variáveis, precipitação, evapotranspiração e outras. E ao final desse código aqui, o que é que ele dá? Você vai ter que definir uma coordenada e com essa coordenada ele vai te dar a série temporal no período de análise. Por exemplo, que período é esse? Período aqui. Deixa eu baixar aqui para vocês verem, procurar. Vamos ver. Está aqui o período. Ó. Ele faz um filtro de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022. Tá? Esse é o período de dados. Muito bem. No caso do ponto, né? Esse ponto ele é definido também aqui no próprio código. Tenho que achar ele aqui. Mas ele foi definido no próprio código aqui, ó. É o ponto inicial. Enfim, não estou achando aqui o ponto. Mas assim, é só um ponto inicial e vocês podem também, clicando no mapa, aqui, está aqui o ponto inicial, está aqui, ó, Initial Point. Então ele está aqui, a longitude e a latitude, e esse é só um ponto inicial. Vocês podem editar aqui, colocar o ponto de interesse que vocês têm, né, pegar essa série temporal, que ele vai te dar já um gráfico, né, e a partir desse gráfico vocês podem baixar. Mas qual é o problema desse código? O problema desse código é que ele vai te dar a precipitação em um ponto da grade. E aí, voltando aqui para o REC HMS, a gente precisa da precipitação média na subbacia e não em um ponto específico. Então, o que é que eu fiz? Eu construí a partir desse código um código novo, tá? Aqui um código baseado em subbacias, onde, como entrada, eu
eu coloquei aqui, né, o meu shapefile das subbacias que eu exportei, que eu mostrei para vocês agora como é que exporta no RecHMS. Então, aqui eu tenho as minhas regiões, os meus polígonos, e a partir daqui eu posso rodar esse código e ele vai gerar um arquivo para mim, um CSV, certo? Esse CSV, ele vai te dar as médias para cada polígono, ou seja, para cada subbacia. O meu CSV é esse aqui, ó, como resultado, para esse período de interesse que eu coloquei, né, de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022, ele levou cerca de 1 hora, tá, para gerar toda a série temporal. Mas, ó, isso de forma automática, sem a necessidade de eu trabalhar com nenhum dado, né? Mas depois que ele gerou, esses 12 anos de dados, né? Ele calculou a média para cada região, ó, eu já tenho uma série temporal ó, completa para todas as subbacias, de maneira automática. Olha só que legal isso aqui, pessoal. Então, o que é que eu posso fazer simplesmente? Basta copiar e colar lá para o RecHMS. No caso do RecHMS, voltando aqui, ó, vamos voltar aqui para as estações, para a estação S1. O primeiro valor, ele não deixa a gente entrar com esse primeiro valor, tá? Ele considera zero. Então, eu preciso copiar e colar os valores a partir da segunda linha aqui, né? Que é o dia 2 de janeiro de 2010. Então, eu copio, volto para o RecHMS e colo. Colei, estão aqui os valores, posso salvar e olha só, posso vir aqui no gráfico e olha a minha série temporal na estação, né, na subbacia S1. Já a média, né, para a subbacia, a média completa, de forma automática, ela já está aqui, ó, pronta para ser lida pelo RecHMS e fazer a simulação. Isso é fantástico do ponto de vista de praticidade, né? Obviamente que esse produto de precipitação tem suas limitações, mas assim, vocês podem confiar, né, que é um produto que teve um processamento específico, né, para o dado de precipitação, teve, né, um método, né, de preenchimento de falhas também muito específico, então um dado bem confiável. Tem muita gente utilizando essa informação de grade produzida aí pela equipe do Alexandre Xavier. Tá, pessoal? Então, no caso agora, basta a gente colocar para as outras estações, né? No caso da estação 2, a gente vai aqui em tabela, vai no CSV que está lá e copia o dado do S2. A minha coluna S2 está aqui. Não está organizada porque é a ordem dos elementos que estão no shapefile. Então, às vezes não vem organizado, mas é só procurar aqui o S2. Vou copiar a partir da segunda linha, copio, volto para o RecHMS, colo, você vai ver que os valores, até o final aqui, os valores até o último dia aqui foram preenchidos, salvo e vou ver o gráfico, então vou ter informação aqui completa de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2022. Isso é impressionante, né? Fantástico, né? Essa praticidade hoje que o produto nos dá. Então, facilitando bastante a aplicação dos modelos hidrológicos hoje, tá? Bom, então eu vou continuar aqui, né? Vou fazer as 17 estações, para cada subbacia vai ter uma estação, mas vou ficar por aqui e na próxima aula a gente vai aprender como definir exatamente a região onde a gente vai fazer a calibração do modelo. Então, nessa bacia, a gente vai ter uma estação fluviométrica ou mais de uma estação fluviométrica e a gente precisa definir a localização dessa estação fluviométrica para fazer a calibração do modelo hidrológico, tá bom? Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.